Tudo bem, pessoal? Então, voltamos aqui com mais um bloco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. No início desse bloco, a gente vai começar a falar agora uma nova sequência de vídeos. E nesse primeiro vídeo, a gente vai falar agora sobre dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito. Primeiro, a gente vai diferenciar os tipos de dívidas que existem no setor público, certo? A partir da concepção da LRF. E aí, à medida que a gente for passando, a gente vai entrando em outros temas, todos relacionados aos tipos de dívida, tá bom? Então vamos lá. Então, indo para o nosso quadro aqui, eu vou seguir uma abordagem um pouquinho diferente. Primeiro eu vou mostrar o balanço patrimonial como um todo, porque o balanço patrimonial do setor público é o que contém todas as obrigações de uma entidade do setor público. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial. E aí no seu balanço patrimonial você vai ter o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ativo, você vai ter o passivo e você vai ter o patrimônio líquido. E aí dentro do seu passivo, você vai ter aqui as obrigações. E dentre essas obrigações, você vai ter basicamente dois tipos de dívida, mas não apenas essas. Então você vai ter a dívida flutuante e você vai ter a dívida consolidada e você vai ter outros. Ou seja, isso é importante, você vai ter algumas obrigações que não vão fazer parte da dívida flutuante, não vão fazer parte da dívida consolidada, mas são obrigações da entidade pública perante terceiros. O foco dessa aula é a gente focar na dívida consolidada, de acordo com a LRF. O nosso foco é esse. Mas, lógico, que algumas questões podem perguntar daqui e daqui para saber se esses outros itens fazem ou não parte da dívida consolidada. Então é bom ter uma visão do todo, mas o foco é aqui. Aí o que é que acontece? Dentro da dívida flutuante, quais são os itens que compõem a dívida flutuante? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, serviço da dívida a pagar, próximo, depósitos, calções, consignações, próximo, aro, também conhecido como débito de tesouraria, e, por fim, papel moeda. Então, esse aqui são os elementos da dívida flutuante. Então, vou colocar aqui até um traço aqui, ó. Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações. Deixa eu voltar para cá. Depósitos, calções, consignações. Aro, também conhecido como débito de tesouraria, e o papel moeda. Então, a gente está vendo que existem 5 grupos de itens que compõem a dívida flutuante. O foco aqui dessa aula não é falar sobre a dívida flutuante, mas eu me sinto na obrigação de te dar uma dica, que é uma dica que já cai em provas, tá? Qual é a diferença de restos a pagar para serviço da dívida a pagar? Então, eu vou dar um pit stop aqui, explicar isso, e depois eu chego na dívida consolidada, que é o ponto principal da aula. Então, o pit stop aqui é o seguinte, imagina que você tem o seguinte, ó, as despesas. Aí vamos fazer aqui o conjunto total. Então aqui, pessoal, juros,
outras, investimentos, inversões financeiras, e amortização da dívida. Aí, o que é que acontece? Vamos dividir isso aqui. Aí vamos colocar aqui. Pronto. Então, essas são as despesas que a gente pode ter dentro da classificação quanto à natureza. Dá uma aumentada aqui, por favor. Então, o que é que acontece? Você tem as despesas com pessoal, aqui. Você tem as despesas com pessoal, com juros, com amortização da dívida, com inversões financeiras, com investimento e outros. Está ótimo. Pronto. O que é que acontece? Qual a diferença de restos a pagar para serviço da dívida a pagar? Para ser um restos a pagar, tem que ser uma despesa que foi empenhada, mas não foi paga. Aí o que é que acontece? E serviço da dívida a pagar? O serviço da dívida a pagar são os restos a pagar de juros e amortização da dívida. Ou seja, isso aqui, que eu acabei de rachurar, isso aqui que está rachurado em verde, né? Isso aqui são o serviço da dívida a pagar. O restante seria restos a pagar. Beleza? Isso cai em prova. Então, qual a diferença de serviço da dívida a pagar para restos a pagar? Primeiro, o que eles têm em comum? Ambos são despesas empenhadas, mas não pagas. O que eles têm diferente? O serviço da dívida a pagar são os restos a pagar de juros e amortização da dívida. Beleza? Então esse foi o pit stop. Vamos voltar agora para a dívida consolidada. Qualquer coisa você dá uma pausa no seu vídeo e copia esse esqueminha aqui. Vamos seguir. Continuando. Aí o que é que acontece? O que seria a dívida consolidada? Então a dívida consolidada ela é composta pelas operações de crédito, ela é composta pela dívida mobiliária, e ela é composta pelos precatórios vencidos e não pagos a contar de 5 de maio de 2000. Precatórios vencidos e não pagos a contar de 5 de maio de 2000. Beleza? Então, o que é que acontece? Esses são os elementos que compõem a dívida consolidada. O que é que você viu até agora comigo? Você viu os itens que compõem a dívida flutuante e você viu os itens que compõem a dívida consolidada. Agora, antes da gente entrar mais forte, qual é a diferença entre essas duas dívidas? É que a dívida flutuante, para ser paga, ela independe de execução, ela independe de autorização orçamentária. E a dívida consolidada, para ela ser paga, ela depende de autorização legislativa. Isso é importante. Então, olha o que eu vou escrever aqui. Depende de autorização legislativa. Isso seria a dívida consolidada. E aqui, a dívida flutuante independe
de autorização orçamentária. Beleza? Independe de autorização orçamentária, que depende de autorização legislativa. Aí um primeiro ponto de diferença. Qual a diferença de aro para uma operação de crédito? Aro, a contratação de um aro é uma receita extra-orçamentária. A contratação de operação de crédito é uma receita orçamentária de capital. Agora, o que é que a gente precisa saber dentro desse conceito? É que a aro, isso é importante, a aro, ela visa cobrir uma insuficiência de caixa. Ela visa cobrir uma insuficiência de caixa. E a operação de crédito, outra coisa da aro, ela é, outra coisa ainda da aro, menor que 12 meses. Então, olha o que é importante você saber. A aro, estou falando só de aro agora, tá? Aro é um empréstimo que você toma, mas esse empréstimo ele visa cobrir uma insuficiência de caixa, e esse empréstimo ele tem que ser pago num tempo menor do que 12 meses. Porque a gente vai ver mais para frente que a aro ela só pode ser contratada a partir do dia 10 de janeiro, e ela deve ser liquidada até o dia 10 de dezembro. Tem outras coisas, mas isso já ajuda. E a operação de crédito? A operação de crédito ela deve constar na LOA. Então, o que é que a gente sabe sobre a operação de crédito, que é o que nos interessa aqui? Deve constar na LOA. E aí, esse deve constar na LOA, o que é que acontece? O prazo de pagamento pode ser maior ou menor que 12 meses. Então isso é importante, ó. Operação de crédito. Para uma operação de crédito ser considerada dívida consolidada, essa operação de crédito deve constar na LOA. Ela deve ter sido colocada como receitas da LOA. E não importa, que isso é importante, ó, não importa se o prazo de pagamento é menor ou maior do que 12 meses. Porque se for maior do que 12 meses, só vai poder estar aqui, porque a aro ela sempre é menor do que 12. Mas pode ser, isso é importante, isso foi uma inovação da LRF, pode ser que eu tenha uma operação de crédito que ela seja menor do que 12 meses e que ela não foi por insuficiência de caixa. Por exemplo, a União pensou no seguinte, eu vou pegar um empréstimo em fevereiro, esse empréstimo é para construir determinadas escolas, quando for em outubro eu vou devolver o dinheiro desse empréstimo. Nesse caso, esse empréstimo, a duração dele foi menor do que 12 meses, mas esse empréstimo ele foi planejado, ele foi incluído na LOA. Ele não foi para atender uma insuficiência momentânea de caixa. Então, por isso que as operações de crédito, cujo pagamento sejam maior ou menor do que 12 meses, maior com certeza, e menor do que 12 meses, mas se tiver constado na LOA, faz parte da dívida consolidada. E isso é importante. Aí vamos agora falar sobre a dívida mobiliária. Na dívida mobiliária, a gente está falando aqui dos títulos. Os títulos, certo, públicos. E dentro desses títulos públicos, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem títulos do Tesouro Nacional, só que você vai ter títulos dos estados, é possível, e você vai ter título dos municípios. Certo? Os do Tesouro Nacional são os títulos da União. Dos estados e municípios, cada estado pode ter, não é que vai ter, pode ter títulos ainda. Só que o que acontece? A partir da LRF, a única entidade autorizada a emitir títulos no Brasil, títulos públicos, seria o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional que faz isso. Então, é possível que você tenha títulos do Tesouro Nacional, letras do Tesouro,
que sejam vinculadas a determinado estado, que sejam vinculadas a determinados municípios. A prática hoje é que o Tesouro não tem emitido títulos para os entes subnacionais. Nesse caso, o Tesouro orienta que esses entes subnacionais tomem empréstimos, façam operação de crédito contratuais mesmo. Porque lembre só, emissão de títulos é considerado receita de operação de crédito. Mas na hora da dívida, a gente separa as operações de crédito contratuais, que é um tipo, da dívida mobiliária, que é um outro tipo de operação de crédito. Tá bom? É uma operação de crédito que envolve a emissão de título. O que a gente precisa mais saber sobre os títulos do Tesouro Nacional, que são os títulos da União? Além dos títulos do Tesouro Nacional, você também tem os títulos do Banco Central. Então, além dos títulos aqui, na União, existem os títulos do Bacen, Banco Central. Então, são dois tipos de pergunta que podem vir na sua prova. A primeira pergunta é: os títulos do Banco Central fazem parte da dívida mobiliária da União? Resposta: fazem. O Banco Central, hoje, na atual legislação, no atual tempo, eles podem emitir títulos? Não. Eles só puderam emitir títulos nos 2 anos subsequentes à publicação da LRF. A LRF ela foi publicada no dia 4 de maio de 2000. 4 de maio de 2000. Ou seja, depois do dia 4 de maio de 2000, o Banco Central pôde emitir títulos até o dia 4 de maio de 2002. De 4 de maio de 2002 em diante, o Banco Central, depois dessa data de 2 anos após a publicação da LRF, o Banco Central não pôde mais emitir títulos. Então, dessa forma, pergunta. 2 perguntas. Hoje, o Banco Central pode emitir títulos? Não. O Banco Central, os títulos do Banco Central fazem parte da dívida mobiliária da União? Sim. Beleza? E para fechar aqui, a gente fazer a questão de reforço. Quem são os precatórios vencidos e não pagos? São os precatórios que foram incluídos na LOA e que ao término do exercício eles não foram pagos. Ele pode até ter sido empenhado e liquidado. Aí você ficaria com a dúvida: poxa, mas se ele foi empenhado e não foi pago, será que ele não faria parte da dívida flutuante? Ele pode até fazer parte da dívida flutuante também. Mas nesse caso, os precatórios vencidos e não pagos, eles devem fazer parte, de acordo com a legislação, certo? Porque eles não deixam, vamos pensar assim, um precatório relacionado a um acidente envolvendo um servidor. O servidor faz jus ao precatório. Isso é despesa com o pessoal. Esse precatório vai estar em restos a pagar, porque foi empenhado, liquidado, mas não foi pago. Pronto. Mas devido à LRF dizer o seguinte: olha, esse precatório, como ele não foi pago, ele deve fazer parte da dívida consolidada. Então, todos os precatórios que foram incluídos na LOA, ou seja, eles venceram, e eles não foram pagos, eles devem fazer parte da dívida consolidada. Beleza, pessoal? Aí, eu vou dar um exemplo de outros, que a pessoa pode perguntar: o que é que não é dívida flutuante, o que não é dívida consolidada, e o que é que sobra aqui? Eu vou dar um exemplo. Os precatórios vencidos até 4 de maio de 2000. Ou seja, vamos supor que na sua prova vem assim, ó, um precatório que está a pagar desde o ano de 2000, desde o dia 4 de maio de 2000, que é a data da publicação da LRF. Esse precatório, ele não é parte da dívida flutuante e ele também não é parte da dívida consolidada. Então, eu estou te dando um exemplo de outros. Onde eu quero chegar com isso? Moral da história: nem todas as obrigações do setor público vão se dividir em dívida flutuante e dívida consolidada. Dívida flutuante e dívida consolidada são conceitos da área fiscal. São conceitos que estão na Lei 4.320 e são conceitos que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bom? Então é isso. Vamos fazer as questões de reforço sobre isso aí. Então, pegando aqui o exemplo, ó, dívida consolidada, dívida mobiliária, dívida contratual, que são as operações de crédito, precatórios posteriores a 5 de maio de 2000. Aí, continuando. Valores que não integram a dívida consolidada. Ó. Precatórios anteriores a 5 de maio, aro, certo? Tá aqui, ó, aro, insuficiência financeira, depósitos. Restos a pagar.
Beleza? Agora vamos fazer as questões. Primeira questão de reforço. Os títulos emitidos pelo Banco Central do Brasil não são computados no cálculo da dívida pública. Falso. Eles são computados no cálculo da dívida pública e fazem parte da dívida da União. Então aqui, errada essa questão. Próximo. A Lei Complementar 101 de 2000 estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Nessa lei, a definição de dívida pública consolidada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios, tratados ou operação de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, gabarito letra B. Isso aqui não torna errado, certo? Porque isso é o conceito de dívida consolidada. Fazem parte também, que esse é o conceito, fazem parte também as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, desde que tenham constado na LOA. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa primeira fase sobre dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito. Daqui a pouco a gente retorna com o próximo bloco. Até breve.